Para quem eu ainda não dei boa tarde. Pessoal, essa reunião que o Luiz está falando, ela aconteceu agora, no dia 18, né, no anexo lá da Câmara de Vereadores, e era realmente para falar sobre o plano diretor de mobilidade dos próximos 10 anos da nossa cidade. E não é algo somente para pessoas com deficiência, né, é no geral, é para todos. Falava questões de educação, de convivência, as pessoas saberem e aprenderem a viver em sociedade. Então é isso que está faltando para nós hoje. E as participações que tiveram foram muito importantes, mas foram muito pequenas. Muitos espaços vazios, muitas cadeiras a serem ocupadas. Entendemos, foi num dia de semana, foi em uma quinta-feira pela manhã. Mas quem dispõe de tempo, não custa nada ir até lá. Seria de muita importância. Eu sou profissional liberal, eu sou autônomo, né? Eu consigo trabalhar com o meu tempo dessa maneira. Então, quem tem essa disponibilidade, também seria muito interessante participar. Das participações que a gente pode elencar, houve um senhor que ele comentou uma questão muito parecida, que acontece conosco aqui no fórum, que é a questão pessoa com deficiência. Você dar a nomenclatura correta para você dar o tratamento correto e o respeito devido às pessoas com deficiência, para que a deficiência não seja a característica mais marcante e que sim você olhe para a pessoa realmente. Então esse senhor, ele colocou que o material que estava disponibilizado pelos vereadores deveria ser colocado, ao invés de idosos, melhor idade ou terceira idade, seria pessoas idosas, para reconhecer a pessoa que tem ali, porque fica uma coisa muito genérica. É idoso, é melhor idade. Não é isso, é uma pessoa idosa, para você dar o devido respeito que aquela situação, que aquela pessoa merece e deve receber da gente. Outras questões que foram elencadas, questões de habitação, né? Curitiba, pasmem, a gente ainda tem essa questão de não termos reconhecidos alguns bairros inteiros que não são reconhecidos. Então existem pessoas que querem pagar IPTU, que querem contribuir com a cidade, mas não podem, por diversas questões legais, as suas residências não são reconhecidas. Então não tem um alvará, um habite, me falha essa informação mais legal, me desculpem. Outra questão que foi tratada sobre o plano de mobilidade, além dessa questão das calçadas, que o Luiz muito bem colocou, foi a questão da educação no trânsito. Então não é somente nos preocuparmos com os estacionamentos, né, das vagas exclusivas, das vagas preferenciais para pessoas com deficiência, mas também muito hoje se fala em ciclistas, né? Vamos colocar ciclovias, melhorar a mobilidade urbana nesse sentido. Mas cadê a educação para o ciclista? Meu consultório, eu sou psicólogo, meu consultório fica na Carneiro Louco com a 7 de setembro. Ali é considerado uma via que bicicletas e pedestres compartilham. E o ciclista acha que ele pode fazer o que ele bem entender, passa voando por ali. Eu tenho pacientes idosos, tenho pacientes que são cegos e quase foram atropelados em cima da calçada pelos ciclistas. Então eu fico imaginando a questão dos surdos. Eles vêm dando aquele sino para avisar que eles estão passando, mas se a pessoa é surda, como é que fica? Pela velocidade que eles vêm com a bicicleta, como é que vai parar? Uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa idosa. Então, gente, não é só colocar a bicicleta na rua indiscriminadamente. A gente precisa também trabalhar com a educação desse público, porque a gente precisa ser respeitado. Então, não é só o carro, o ciclista também, porque na realidade todos nós somos pedestres, todos nós vamos estar na calçada, independente se a gente estiver de carro, o melhor carro que você tenha, ou de bicicleta, em algum momento do teu dia tu vai ser pedestre. E aí, como é que fica?
se a gente não tem esse respeito e não sabe viver em sociedade? Então isso foi discutido, isso foi lançado, né, para ser colocado no plano diretor também. Então por isso a importância, e fica o nosso convite do fórum, para todos que tenham essa disponibilidade para ir nessas reuniões, que geralmente são durante a semana, participarem. Num primeiro momento que seja como ouvinte, mas que fiquem atentos ao que está acontecendo à sua comunidade, à sua cidade, para que a gente possa ser um agente multiplicador, para que depois a gente não fique só reclamando lá no Facebook, que a gente atue de forma ativa, diretamente, para mudar a nossa realidade e não ser mais um mero espectador. Então foi esse trabalho que a gente foi fazer, representando o fórum, falar mais especificamente das pessoas com deficiência, mas o que a gente ouviu também nos agradou, porque conversa diretamente com as questões que a gente coloca aqui. Então a gente deixa o convite, né, para as pessoas idosas também participarem do nosso fórum. Porque até mesmo nós, os jovens que estão aqui, quem não tem deficiência, se não adquirir uma deficiência ao longo do tempo, seja por acidente ou alguma questão que possa ser alguma doença, essa pessoa vai se tornar uma pessoa idosa e vai ter mobilidade reduzida. E como é que vai ser se a gente não tratar do plano de mobilidade dos próximos 10 anos agora, quando a gente envelhecer? Como é que vai ficar? As pessoas que estão próximas a nós. Não adianta só reclamar, não adianta só bater pé se você não faz por onde. Então a gente tem os canais, a gente sempre tem um pé atrás quando a gente fala de política, mas a gente tem que tentar. Se a gente não tentar, a gente não tem o que reclamar, porque a gente só vai lá jogar o voto e esperar que o outro faça pela gente. Mas não é assim que funciona. A gente tem que ser protagonista do nosso futuro. Só pedindo uma partezinha na tua fala, André. Não adianta nada nós reclamarmos em casa, assistindo televisão ou ouvindo rádio, que aconteceu isso, aquilo, que tem buraco em determinado lugar, tem problema de educação, tem problema de saúde, isso aqui. Eu acho que nós precisamos fazer a nossa parte, né, como sociedade civil organizada, fazermos a nossa parte participando, também mostrando o nosso lado, participando. Nem que seja através de algum representante, de algum conselho, né, regional, pode ser representante do conselho regional ou dentro das instituições que tem aqui. Cada instituição seria bacana ter seu representante participando, porque é o plano de mobilidade, não é só o plano de mobilidade urbana, é o plano diretor, é todos os sistemas ali que estão incluídos, é educação, é saúde, é tudo, não é só mobilidade. E nós precisamos de fazermos a nossa parte, contribuirmos com a nossa parte, porque não adianta nada nós cobrarmos de prefeito, cobrarmos de vereador, cobrarmos de todo mundo, se do nosso lado nós também não estamos fazendo. Bom, pessoal, essa pequena parte que eu faço referente a essa reunião que aconteceu agora, dia 18 deste mês, na quinta-feira, pela manhã. As próximas que acontecerem vão estar no nosso site, no site do fórum. A gente vai atualizar lá a agenda, para que vocês possam se atualizar e se programar, para quem possa participar e estar participando ativamente de cada reunião, ok? Então fica a minha contribuição, um pouco, um vislumbre do que a gente participou nessa reunião, que a gente percebeu, né? E esperando o retorno de vocês também em relação a isso, aquelas ideias que a gente precisa que vocês passem para os nossos e-mails. Isso ainda está valendo, por favor, né? A gente não pôde levar nessa reunião agora. O nosso vice-presidente deixou uma cópia do plano diretor de São Paulo e Joinville para a mesa fazer os devidos estudos, também uma cópia do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mas a gente não pôde deixar o documento do fórum falando das melhorias que a gente necessita, porque a gente não teve o retorno que a gente pediu na última reunião que aconteceu no Grupo Uninter. Então fica o convite de novo, por favor, repassem as suas necessidades. Às vezes pode não ser a tua necessidade, mas pode ser a necessidade do colega que está ao lado. Então não é só olhar para o umbigo da gente, é olhar o todo, olhar para o lado, olhar para o colega, olhar para o vizinho ou para um familiar. Então, por favor, a gente pede a participação de todos. Obrigado.